Vamos lá. Então, buenas noches. Começando a live agora, vamos lembrar aí os 3 macro assuntos que vão cair na prova do 8º ano são regionalização, globalização e continente americano, ok? Sobre regionalização, vejam, regionalização é uma ferramenta usada pela geografia, até por outras áreas, né? O que é regionalizar? É você dividir em áreas, dividir em regiões. Para você fazer isso, você precisa de um critério ou de critérios, não é? Então, foi como fez o sorteio agora, eu estabeleci um critério de nota. Existem critérios de regionalização que são físicos, que são naturais, que não dependem do ser humano, que dependem das forças da natureza e de como se constroem. E existem critérios da geografia que levam em conta aspectos humanos, o que o ser humano construiu naquela região, a questão cultural, a questão econômica, que tem a ver com sociedades humanas, tá? Então existe o critério físico, existe o critério humano, ok? Dentro dos critérios físicos, por exemplo, dos critérios naturais, a gente pode dividir o planeta em zonas climáticas, né? Não depende do ser humano, necessariamente, o tipo climático daquela região. A gente até pode causar alterações climáticas, pequenas mudanças, né? Formação de ilhas de calor, por exemplo, mas nós não definimos o clima do lugar, ok? Isso é definido pela inclinação da Terra, pela incidência de raios solares, então é algo físico. Outra regionalização física que a gente estudou foi a divisão em partes líquidas e partes sólidas do planeta. As partes sólidas, que nós vamos chamar de continentes ou as ilhas, né, que também são partes sólidas, que estão acima da superfície dos oceanos, e a parte líquida, que é a parte que representa os oceanos e os mares. Ainda tem a parte gasosa que a gente poderia falar, que seria a nossa atmosfera, mas na geografia a gente vai se ocupar agora de estudar os continentes e os oceanos. Então, quando a gente faz essa divisão, primeiro, a gente tem que entender que é um critério físico, tá? Não é um critério humano, não é a gente que define o que é continente e o que vai ser oceano. E, além disso, a gente tem que entender o que é um continente, o que é um oceano, quais são os continentes que a gente tem no planeta, quais são os oceanos. E lembrar da diferença entre continente e ilha e oceano e mar, ok? Então, por exemplo, quando a gente fala em continente e ilha, o critério é o mesmo, é um critério físico. E a definição é de um conjunto de terra cercado por oceano de todos os lados, né? Então, quando a gente fala de continente e ilha, a definição é muito parecida. O que muda é o tamanho, claro, né? Um continente é muito maior do que uma ilha. E aí o ser humano ele estabeleceu um parâmetro para poder definir o que é continente e o que é ilha. No caso, no nosso planeta, a maior ilha é a Groenlândia. Então, tudo que for terra acima do oceano, acima do nível do mar, que esteja cercado de água e que seja maior do que a Groenlândia, a gente considera continente. Se for até o tamanho da Groenlândia, como Madagascar, que é menor, o arquipélago do Japão, o Reino Unido, isso tudo são ilhas, ok? Então essa é a diferença de ilha para continente. Continente, lembrem, e aí é um parênteses, pode ter uma outra definição. Continente tem essa definição física, mas continente também pode ser considerado um conjunto de países, né? Com culturas próprias, com história própria. E é nesse sentido até que a gente separa a Europa da Ásia. Porque se a gente for analisar, é uma única grande massa de terra, a Eurásia, que a gente divide por aspectos humanos, não é por aspectos físicos, tá? Apesar de que tem lá uma porção montanhosa que divide, né, a parte europeia da parte asiática, mas a porção de terra é uma só. Então lembre, continente e ilha é quase a mesma coisa, a diferença é o tamanho. Mar e oceano é quase isso. A diferença é que o mar é a porção do oceano mais próxima do continente. Então tem uma questão da proximidade e tem uma questão também da profundidade. Como o mar é a região mais próxima do continente, o mar é menos profundo do que os oceanos. A gente fala dos oceanos lá nas regiões abissais, né, as regiões de alta profundidade já bem avançado. E tem 3 tipos de mar, né? Não sei se vocês lembram. Mar aberto, que é aquele que se conecta diretamente ao oceano. Mar interior, que é aquele que está resguardado dentro do continente, né? Tem uma ligação com o oceano através de estreitos. E aí tem um exemplo do mar Mediterrâneo, né? Então ali entre a Europa e a África, tem um pedacinho da Ásia também. E tem o mar fechado, que ele não tem mais conexão com o oceano, tá? Então, esse é um exemplo de divisão física, né, em continentes e oceanos, ok? Existe também, por exemplo, a divisão socioeconômica, né? A gente, quando estuda a América, por exemplo, nós podemos dividir a América numa posição geográfica, América do Norte, América Central e América do Sul, como está aqui, ó, América do Norte, América Central, América do Sul, mas nós podemos também analisar a América por um outro ponto de vista, um ponto de vista histórico, um ponto de vista que analisa a
colonização no continente americano, como um processo, como um fenômeno que acontece a partir do século XV, e a consequência desse processo no atual estágio de desenvolvimento socioeconômico desses países. E aí a gente vai dividir a América em outras porções. E aí nós temos os conceitos de América anglo-saxônica, nós vamos ter Estados Unidos e Canadá, e América Latina, lá do México até a Argentina, na América do Sul. Então essa é uma outra divisão. A divisão em do Norte, Central e do Sul, por exemplo, já falando um pouquinho de América, remete lá à teoria da deriva continental, né? Então, nós tínhamos um único macrocontinente, vejam como o ser humano não tem como interferir nisso, então é um critério físico, tá? E esse macrocontinente, que era a Pangeia, através da movimentação das placas tectônicas, ao longo de mais de 200 milhões de anos, veio se dividindo, veio formando os novos continentes, né? Através da Laurásia, que deu origem à América do Norte, à Europa, à Ásia, e Gondwana, que é a porção do Sul, que deu origem à América do Sul, à África, Antártida, até a Índia, né, que foi formada por essa região e depois se choca lá com a Ásia. Então, nós vamos ter a formação aí da América do Norte e América do Sul, através dessa divisão. Lembrem que isso é uma divisão geográfica. No caso da América anglo-saxônica e latina, é uma divisão socioeconômica, ok? E como eu estava falando de América e estava falando de colonização, uma outra forma de regionalizar é através da colonização em si, né? Os europeus, eles se lançam ao mar no século XV em busca de várias coisas, na verdade. Lembrem que os europeus, eles buscavam até um paraíso na Terra. Eu coloquei isso numa questão e muita gente ficou achando, não é possível. Eu coloquei qual a única coisa que os europeus não estavam procurando, né, nas grandes navegações. E uma das alternativas era um continente novo. Eles não estavam procurando um continente novo, eles acabaram achando um novo continente que não era conhecido por eles. Mas eles estavam procurando, na verdade, um paraíso na Terra. Eles eram muito religiosos, até hoje alguns países são. Eles estavam procurando novas rotas de comércio pelo mar, para poder quebrar um pouco aquela rota comercial terrestre, né, que já era meio que comandada pelos italianos, que não eram italianos na época, lembrem, né? Então vamos falar corretamente, a galera lá de Gênova, de Veneza, que já controlava aquele comércio. Então, o pessoal da Península Ibérica, principalmente, portugueses e espanhóis, queriam achar uma outra rota que fosse pelo mar, que não precisasse mais desses atravessadores, né, que acabavam encarecendo o produto e tudo mais. Então, buscar novas rotas de comércio, buscar um paraíso na Terra e achar metais preciosos. Por quê? Porque eles estavam bem na época da formação dos Estados Nacionais, do fortalecimento da imagem do Estado, e a moeda é uma forma de você criar uma identidade nacional, um símbolo nacional. Eles estavam nessa corrida, né, dos metais para cunhar moedas para os seus países. Então, Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, todos esses países estavam nessa busca aí de ouro, de prata, e acabaram encontrando bastante na América. Então, tem essa divisão que, né, eles fizeram, porque, veja, na Europa, a confecção de mapas até o século XIV, até o final do século XV, na verdade, não representava outros continentes a não ser África, Europa e Ásia. Por quê? Porque esses três continentes já haviam se conectado socialmente, comercialmente, já desde muito tempo. Desde antes de Cristo você tem conexões entre esses povos. Então, pelo fato de estarem muito próximos, pelo fato de serem o berço da humanidade, representando a África, civilizações antigas que atingiram tamanhos enormes, né? As populações de China e Índia não são grandes de hoje, elas já são grandes há muito tempo. E na Europa você tem todo o berço, né, da cultura ocidental. Então, esses três continentes, Europa, Ásia e África, são chamados de Velho Mundo por causa disso. E com as grandes navegações, com a colonização europeia, quando eles descobrem a América no século XV, aquele continente se torna um novo território. Então a América ela foi chamada de Novo Mundo justamente por causa disso, porque representava uma nova era, né, de colonização, de uma nova terra. É como hoje, se a gente fosse fazer uma analogia totalmente atemporal, a gente estivesse falando da colonização de outros planetas, né? Então para eles realmente aquilo ali era algo novo, então a América representa um novo mundo. A Oceania, que já foi um continente colonizado depois pelos ingleses, já no período industrial, né, com o Capitão Cook lá pela região da Nova Zelândia, da Austrália, a Oceania, então, nessa classificação histórica dos continentes pelos europeus, acaba entrando na classificação de novíssimo mundo. Tá? Então existe também essa forma de dividir o planeta. A gente pode dividir em continentes e oceanos, então a gente vai ter América, África, Ásia, Europa, Antártica, Oceania, né, que são os 6 continentes. E aí lembrem um pouco das características deles, né, principalmente da Antártida, que a gente geralmente fala bem pouco, né,
porque é um mundo natural ainda, praticamente intocado, praticamente. Existem bases científicas lá, existem bases militares, o Brasil tem uma base científica lá, na verdade tinha, né, porque pegou fogo, então está sendo reconstruída, mas o Brasil tem uma base lá, né, e a Antártida ainda não tem nenhum país, né, então as pessoas não vivem lá para sempre, não tem construções lá, somente essas bases. Então é um continente chamado de despovoado. E lembrem-se, a Antártida é o maior deserto do planeta. E pode ser Antártida ou Antártica, tá? Não tem diferença. É o maior deserto do planeta. Muitas pessoas pensam, deserto é o Saara, né? Coisa quente, areia, né? Camelo, mas deserto não é só isso. Pergunto para vocês, se vocês chegassem numa sala, tivesse toda vazia, uma coisa que a gente ouve bastante quando acontece isso é o quê? Nossa, meu Deus do céu, que sala deserta. Por quê? Porque está quente, porque tem areia, porque tem camelos, porque está na África? Não. Deserto está querendo indicar, nesse sentido, um despovoamento. Então a Antártida é despovoada, é considerada um deserto e também possui um clima extremo. Beleza, não é quente o tempo todo, na verdade o deserto nem é quente o tempo todo. No Saara você tem oscilações de temperatura que vão de 50 graus, 60 graus de dia e chega até 0 graus à noite, né? Na Antártida não, você vai ter um clima extremo mais de frio, onde a temperatura máxima quando supera 10 graus, né, aquele momento verão, calorzinho, vamos pegar uma praia, coisa que não acontece com muita frequência, ok? Então beleza, regionalização a gente poderia falar desses aspectos, né, continentes e oceanos, falar dos continentes e dos oceanos, poderíamos falar de Velho, Novo e Novíssimo Mundo, porque é como se fosse um livro escrito pelos europeus da história do mundo, a partir da visão deles, né? A partir da visão de colonização deles. Então começa ali no grupinho deles, Europa, Ásia e África, Velho Mundo, Novo Mundo no século XV com a descoberta da América e a colonização da Oceania já depois sendo considerado o Novíssimo Mundo. Agora lembrem-se, a América, e lembrem que todos nós somos americanos, aqui eu estou falando de América, não é só os Estados Unidos, quando eu falo América, eu não estou falando aqui do país, tá? Eu estou falando do continente, Brasil está na América, então somos americanos, os argentinos são americanos, os haitianos são americanos, os mexicanos são americanos, tá? Os canadenses também, não só os estadunidenses da América lá. E vamos lembrar que a América, ela pode ter, né, na nossa filosofia aqui, uma ideia que a gente teve na aula, 3 aniversários, é como se fossem 3 datas de formação. A gente tem uma formação geológica, que diz respeito à divisão lá dos continentes, até formar a América. Nós temos uma formação antropológica, né, que eu denominei assim, que é como se fosse a época de surgimento do ser humano aqui na América. E nós temos o nosso surgimento na história mundial, né, que é quando a Europa começa a colonizar e começa a incluir a América nos mapas, né, de navegação e começa a dominar alguns povos por aqui. Então lembrem que a América antes de Colômbia, a gente até usa essa denominação de América pré-colombiana, falando justamente porque é uma época antes da chegada dos colonizadores europeus, antes da chegada de Colombo, mas a gente tem uma visão às vezes que a América pré-colombiana era sei lá, uma floresta louca, né, que tinha vários índios e os europeus chegaram aqui e encontraram aquela bagunça. Na verdade não era bem assim. Lembrem-se que de norte a sul a América já era bem povoada, para falar a verdade. Então lá no extremo norte já tinha os Inuits, né, que é um povo esquimó lá do Canadá, e de norte a sul você tinha o que os europeus depois chamaram de povos indígenas, que nós podemos chamar também de nativos da América ou nativos ameríndios. Lembrando que até o próprio termo América é algo pós-colonização, né, porque foi Américo Vespúcio que conseguiu comprovar ou definir que a América era um continente e acabou ganhando o nome dele em homenagem, né, à descoberta que ele fez. Então até isso a gente poderia dizer que é uma influência da colonização europeia, mas a gente pode chamar dos nativos ameríndios ou dos pré-colombianos, né, que é o povo que estava aqui antes de Colombo. Então existiam várias sociedades indígenas na América do Norte, né, nos Estados Unidos, alguns índios que a gente vê nos filmes, né, montados em cavalos, usando bastante penas. Eles são um pouco diferentes dos indígenas do Sul, porque os indígenas do Sul conviviam em áreas mais tropicais, vivem em áreas mais tropicais, mais quentes, né? Geralmente estavam com o seu corpo à mostra, né, com suas vergonhas à mostra, como diria Pero Vaz de Caminha. E lá no norte você tinha uma galera já que se cobria mais, porque também imaginem os índios que moravam onde hoje é Nova York, que no inverno chega a ter -5, -10 graus de temperatura. E os índios ficavam lá, né? Então, lembrem que esses indígenas eles já tinham uma certa sociedade, uma complexidade que explica um pouco da dinâmica depois, até quando a gente vai falar
da invasão dos europeus e o conflito que acabou acontecendo entre alguns povos e os colonizadores europeus. E lembrem-se também que na América pré-colombiana já existiam grandes civilizações. Não que os indígenas não fossem grandes, existem até teorias de que existiram sociedades enormes indígenas na Amazônia, com populações enormes, construções maravilhosas, só que os povos pré-colombianos mais lembrados, né, que realmente constituíram impérios e que foram um calo no pé dos espanhóis, principalmente quando eles chegaram à América, foram de norte a sul os astecas, os maias e os incas. Lembrando que os astecas ficavam na região central do México, né? Então, até a capital do império deles é onde hoje é a capital do México, a cidade do México. Eu não sei pronunciar aquele nome, não me peçam para pronunciar, é lá na cidade do México. Tínhamos os maias na porção sul do México e pela América Central ali também, um pouco, existem teorias de que eles também estavam ali na região do Caribe, né? Nas ilhas ali próximas ao sul do México, Guatemala, Belize. E no sul, na Cordilheira dos Andes, os incas, né? No seu império pela cordilheira, pelas montanhas do Peru, da Bolívia, e a gente tem, né, cidades que a gente conhece bastante, de ouvir bastante aqui no Brasil, como Machu Picchu, Cusco, né, e toda a mitologia que cerca esses povos, né, como a ideia dos maias, que eles tinham previsto o fim do mundo, que foi há 6 anos e não aconteceu, 6 anos não, 5 anos e pouquinho, e não aconteceu, né, no solstício de verão de 2012, todo mundo ficou lá esperando, oh meu Deus, o mundo vai acabar, misericórdia, e acabou que não teve nada, né? Estamos aqui 5 verões depois e ainda está rolando tudo isso aqui. Então lembre, nas grandes navegações, os europeus eles buscavam várias coisas, só que na Europa eles encontraram algumas delas. As rotas comerciais eles não encontraram, mas eles acabaram desenvolvendo na América novos comércios, né? Novas formas de produção. Então, primeiro nós vamos ter com os portugueses aqui, por exemplo, o ciclo do pau-brasil, depois a implementação da cultura da cana-de-açúcar, então isso vai alimentando a economia portuguesa. Já os espanhóis também tiveram um grande apelo agrícola, né, usando a mão de obra indígena para a agricultura, mas eles acharam muito mais ouro e prata, então eles aproveitaram muito mais essa era do metalismo, né? Lembra que eles estavam buscando não só terras, não só rotas, mas também metais preciosos. Okay? E lembrem-se dos países europeus que eram os principais nesse movimento, né? Quando a gente fala de grandes navegações, a gente fala de século XV, século XVI, a gente não fala de Alemanha ainda, né? Então esqueçam 7-1, esqueçam o Muro de Berlim, isso aí tudo, não tem nada a ver, porque a Alemanha nem existia nessa época. A Alemanha só vai se formar lá já no final do século XIX, junto com a Itália, nos seus processos de unificação de território e tudo mais. Então, quem eram, né, quais eram os países europeus que estavam nesse contexto das grandes navegações como, né, como personagens principais? Nós vamos ter os países ibéricos, Portugal e Espanha. Nós vamos ter dos Países Baixos, né, sendo representados pela Holanda principalmente, né, a Holanda que teve várias colônias aqui na América. Não é à toa que vários lugares ainda falam, ainda existem ilhas que pertencem à Holanda na América Central. França e Inglaterra. Lembrem que esses dois últimos colonizaram principalmente a América Central e a América do Norte, mas ambos têm territórios até hoje na América do Sul. Então a Guiana Francesa pertence a... Qual é o país mesmo? A França. Né? E as Ilhas Falkland, as Ilhas Malvinas para os argentinos, ou para quem quiser chamar de Ilhas Malvinas também, mas que pertencem à Inglaterra e são chamadas de Ilhas Falkland. Então lembrem que esses 5 países europeus, principalmente, né, cada um deles implementou em suas colônias um tipo de colonização. Muita gente fala, oh, como eu queria ter sido colonizado pelos ingleses. O bom, na verdade, mesmo seria se a gente não tivesse sido colonizado, ou sei lá, como é que a história seria, né, se a gente não tivesse sido colonizado. Mas enfim, lembrem-se que não era o país que determinava a colonização. Então não foi porque a Inglaterra colonizou os Estados Unidos que eles se tornaram América anglo-saxônica, ricos, desenvolvidos. Não, tem a ver, mas não é assim determinante. Por quê? Porque lembrem que esses países eles tiveram várias colônias na América. Não foi só os Estados Unidos a colônia da Inglaterra. Não foi só o Canadá que tinha lá uma porção, né, da colônia francesa. Também não foi só o Brasil, Portugal, Espanha na América Espanhola. Então a gente tem que compreender que em cada região eles acharam, né, uma forma de colonizar. Lembrem, por exemplo, que nos Estados Unidos, que foram os ingleses que colonizaram, as 13 colônias que deram origem ao que hoje é os Estados Unidos, nem elas 13 foram uniformes, né? As colônias do norte praticaram uma colonização totalmente diferente das colônias do sul.
que seguiram um modelo de exploração. Então as colônias do sul seguiram um modelo de exploração, muito parecido com o do Brasil, da América Espanhola, por exemplo, também. E as colônias do norte, uma colonização de povoamento. O que é a colonização de povoamento? Se a gente fosse caracterizar, é mais ou menos, o próprio nome já ajuda, né? A galera que veio para povoar mesmo, veio para viver aqui. Então, eram pequenas propriedades, geralmente com trabalhadores familiares que trabalhavam na terra, plantavam de tudo e acabavam, né, tendo que criar esse comércio entre eles. Isso acabou ajudando depois a desenvolver as vilas que se tornaram cidades e os meios de transporte entre as vilas, né, as cidades americanas, e a marcha para o oeste. Tudo isso vai se desenvolvendo nessa malha de povoamento, enquanto no sul dos Estados Unidos você tinha a típica colonização de exploração, que é tirar da terra a riqueza que ela pode dar, né? Então, geralmente as colônias de exploração seguiram um sistema de plantation. Lembrem que plantation são aqueles sistemas agrícolas que trabalham em latifúndios, que usam mão de obra escravizada, que só plantam um único tipo de alimento. Lembrem do Brasil, no período da cana-de-açúcar, basicamente a gente só produzia cana-de-açúcar, e toda essa cana-de-açúcar ainda era voltada para exportação. Porque a exploração ela não tem sentido se você fizer e deixar os produtos lá. A ideia justamente é vender em outros comércios, lucrar com a retirada desses materiais, seja ouro, seja prata ou seja um material agrícola como a cana-de-açúcar. Então lembrar de fazer essas diferenças dos tipos de colonização também é muito importante. Eu queria fazer uma pausa já, porque já já a gente vai terminar a nossa live, os temas da live, para lembrar vocês que na quarta, o essencial é vocês terem muita calma na hora de fazer a prova. Porque às vezes a ansiedade acaba tomando conta da gente e a gente acaba, sei lá, às vezes escreve pouco demais, era uma pergunta que você sabia, que era fácil e você escreve pouco. Às vezes você quer escrever demais e acaba errando em coisas que você se atrapalha e que nem estava sendo cobrado. Então tenham muita calma. As imagens da prova elas vão ajudar vocês, deem uma olhadinha nas imagens. Se elas não ajudarem a responder, elas pelo menos vão ajudar vocês a pensar um pouco na resposta. Leiam com calma os comandos da questão. Então se eu peço para você explicar, não é para você só jogar a informação, citar a informação lá. É para você explicar. Se eu peço para você relacionar, você tem que fazer relações entre algo e outra coisa que eu vou cobrar de você. Então tenham muita calma na hora de ler, vejam o que eu estou pedindo na prova, porque eu tenho certeza que vocês vão arrasar, que vocês vão tirar a nota 10 aí de galera e vai ser muito bom corrigir essa prova, eu espero, tá? Então, recapitulando só um pouco a aula, a gente falou já das formas de regionalização, ficamos falando de América aí, né, jogando a América o tempo todo, então falamos um pouquinho da América pré-colombiana, falamos da chegada dos europeus, falamos um pouco da divisão da América, né, a gente até poderia se estender um pouco mais, lembrar que a América ela se localiza na porção ocidental do mundo, lembrem disso, e isso garante ao continente americano fusos horários atrasados, então é por isso, né, que o Sol nasce lá no Japão e termina pro lado de cá. Então o dia sempre termina aqui por último, isso tem a ver com a nossa posição geográfica entre os outros continentes, e o referencial que foi escolhido, né, que foi Londres, lá o meridiano de Greenwich, e lembrem que a América também é cortada pela linha do Equador. Então, junto da África, é um continente também que está no hemisfério norte e no hemisfério sul, tá? E por causa disso, e além disso, por ser o mais extenso de norte a sul, ele apresenta também a maior diversidade climática. Sobre a população da América, eu queria que vocês lembrassem que é bem equilibrado. A América do Norte é um pouco mais populosa, ainda mais se a gente contar a América Central junto com a América do Norte, do que a América do Sul. Mas esse mapinha ele ficou bem legal, porque os Estados Unidos, junto com o Canadá, que está aqui do lado dele, né, aqui representando o Tio Sam, depois eu vou até contar a história do Tio Sam para vocês, representam mais ou menos metade mesmo da população, só os Estados Unidos já representam praticamente metade da população. O México tem uma grande população também aqui na América do Norte, muito maior do que a do Canadá, que não passa dos 40 milhões de habitantes. Vejam que na América do Sul, apesar do Brasil ser um único país e o único que fala português, apresenta quase metade da população da América do Sul, é um país gigantesco, populoso, a gente conhece o nosso país, tá? E aqui um pouquinho também das culturas do Sul, da América do Sul. Outra dica, no início do ano eu cobrei para a galera do oitavo ano algumas obras culturais que falassem da América. Então é uma dúvida muito frequente, se o norte fica para cima, para baixo, quando vocês estão falando de localização, né? E aí eu trouxe aqui também na live, não sei se vocês repararam, está aqui bem no cantinho, um quadro, né, de um artista uruguaio, tá? Torres Garcia, onde ele mostra a América do Sul
virada de cabeça para baixo. Na verdade, ela não está de cabeça para baixo, ela está com o sul sendo orientada, né? Essa obra, O Meu Norte é o Sul, a América Invertida de Garcia, ok? Então, lembre um pouco dessa questão de localização da América, dos climas da América, as zonas térmicas da América, os fusos horários. Isso também é bem legal de vocês lembrarem, além de tudo que a gente falou sobre a chegada dos europeus, dos povos pré-colombianos, dos tipos de colonização, tá? Então, muita calma. Para terminar os assuntos da prova, foi um assunto que foi lá atrás também, perto de regionalização, quando nós falamos do contexto do mundo pós-Guerra Fria. Então, vou voltar para o finzinho da Guerra Fria só para explicar essa parte, porque veja, depois da Guerra Fria, com o desmantelamento da União Soviética e o fim da Guerra Fria, nós vamos ter a ascensão e o estabelecimento do capitalismo global, né? Que é o sistema econômico que predomina na maioria dos países do mundo até hoje. E esse capitalismo global, ele surge, né, nessa época como o único ou maior, né, sistema econômico, no mesmo período do processo de expansão do processo de globalização, né? Com os avanços tecnológicos, uma maior integração das comunicações, dos transportes, já na década de 90, início dos anos 2000, nós vamos ter um boom tecnológico e um aumento cada vez mais da integração entre esses países. A gente pode até definir isso, né, num conceito nacional, um conceito cunhado por um professor geógrafo baiano, Milton Santos, do conceito de aldeia global, quando a gente fala disso, mas existem outros conceitos que a gente pode definir a partir desse processo de globalização, como, por exemplo, o conceito de fábrica global. O que seria fábrica global? É você pensar que hoje no mundo a gente pode instalar um setor produtivo de uma fábrica em praticamente qualquer lugar do planeta, porque hoje em dia tudo é muito rápido. Então você não precisa estar necessariamente onde o seu mercado consumidor está, onde você vai ter um acesso mais fácil à matéria-prima. Claro que os países buscam isso, as empresas buscam isso, mas hoje realmente isso está muito mais pulverizado. Tanto que a gente comentou bastante sobre o fenômeno das transnacionais e o boom que essas que eram chamadas de multinacionais hoje são chamadas muito mais corriqueiramente de transnacionais, e a expansão dessas fábricas, dessas indústrias pelo mundo, tá? Isso remete novamente à regionalização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, essa divisão, ela representa a divisão internacional do trabalho. Os países desenvolvidos, eles são os responsáveis por produzir tecnologia de ponta, e numa balança comercial, eles estão na posição mais favorável porque eles compram os produtos que são produzidos pelos países subdesenvolvidos, produtos agrícolas, produtos primários, né, que derivam da mineração e do setor agropecuário, mas eles são os responsáveis por vender toda a tecnologia que nós usamos, né? Foi até algumas perguntas que eu fiz em sala. Quem aqui tem um celular de marca brasileira ou de marca argentina? Ninguém. Agora, Coreia do Sul, Estados Unidos, né, praticamente tomam conta desse mercado. Não só nas comunicações, mas também nos transportes. Se a gente for pensar nas marcas de carro, se a gente for pensar em marcas que são internacionais, geralmente elas estão associadas a países desenvolvidos, ok? Então, qual é o papel dessas transnacionais na nova globalização? Os países desenvolvidos passaram por um processo de expansão das suas indústrias e com essa expansão eles tiveram que realocar boa parte dessas indústrias. Com a mão de obra cada vez mais especializada, cada vez mais cara nesses países, a opção foi passar essas indústrias para os países subdesenvolvidos, passando as suas filiais produtivas para esses países, onde eles podem aproveitar da mão de obra que geralmente é mais barata, aproveitar das leis ambientais, das leis trabalhistas que geralmente são mais flexíveis nesses países também, o acesso fácil à matéria-prima e ao mercado consumidor gigantesco dos países subdesenvolvidos para produzir com um custo muito mais baixo e ter um lucro muito maior. Então a ideia das transnacionais, óbvio, é movimentar essa economia a partir desse processo. Tem um lado positivo, óbvio, porque gera emprego nos países subdesenvolvidos, isso movimenta a economia dos países subdesenvolvidos, mas também tem os seus lados que preocupam, porque a chegada dessas transnacionais, elas desestimulam o processo de desenvolvimento interno das indústrias nacionais, porque geralmente as indústrias nacionais elas vão ter um mercado nacional. Se elas fossem internacionais, elas também estariam competindo nesse mercado de transnacionais. Então, como ela tem que competir internamente com essas empresas, que geralmente são muito maiores e atuam em diversos países, isso acaba prejudicando um pouco a atuação das empresas nacionais, tá? Mas lembre que tem o seu lado bom e o seu lado ruim aí, a expansão das transnacionais. Lembre que com o processo de globalização também surge um outro conceito, além de fábrica global, além de aldeia global, que é o de cidade global, que seria uma cidade que reuniria
elementos da globalização. Como assim elementos da globalização? É uma cidade onde você vai encontrar bancos internacionais, centros financeiros, é uma cidade que representa o próprio processo de globalização. São cidades que realmente a gente olha e fala, pô, essa cidade é internacional, né? Você vai encontrar restaurantes de vários países, uma cultura muito internacional e dois exemplos básicos, né, que são as duas maiores cidades globais, as maiores cidades globais do nosso planeta, que são Londres e Nova York, na Inglaterra e nos Estados Unidos, ambos países desenvolvidos. Apesar de que existem também cidades globais em países subdesenvolvidos, como São Paulo e Rio de Janeiro aqui no Brasil, existem outras, tá? Mas lembrem também desse conceito. No mais, galera, eu acho que eu não tenho mais o que falar. Lembrem-se também, por favor, que a live ela não é a prova de vocês, tá? Então aqui eu tentei trazer nesse momento descontraído aqui em casa, né? Vocês estão aí me ouvindo, estão me ouvindo? Não? Tá bom. Vocês gostaram da live? Não? Tá bom, também gosto de vocês. Brincadeira. E vamos fazer logo esse sorteio, né? Eu quero que vocês se acalmem para a prova, tá? Fiquem bem tranquilos. Lembrem que o que eu estou falando aqui na live não é tudo que vai cair na prova. Eu posso ter falado a mais, eu posso ter falado a menos, tá? Então eu posso ter falado alguma coisa a mais, não vai nem cair, ou posso não ter falado algo que vai estar na prova. Lembrem de estudar bem aqueles tópicos. Uma coisa que eu esqueci, por exemplo, foi de falar sobre o meio ambiente, tá? Lembrem dos impactos desse processo de aldeia global, de fábrica global, da expansão das transnacionais. Qual é o impacto disso para o meio ambiente, né? A respeito do desmatamento, a respeito da poluição, a respeito das mudanças climáticas. Analisem esses impactos, tá? E lembrem-se, nem tudo que eu falei aqui pode estar na prova ou vai estar na prova, então estudem pelo módulo. Lembrem que o módulo é o nosso mantra, é a nossa Bíblia, nesse caso, é o nosso livro sagrado. A gente vai usar para estudar com o módulo. Óbvio que vocês podem usar outras videoaulas de outros canais da internet, usem a live. Tem o Kahoot também, assim que acabar essa live eu vou colocar o link do Kahoot. São 40 questões treinando, né, todos esses temas que a gente falou aqui na aula, para vocês treinarem em casa amanhã. E é isso, acalmem-se, tá? Não fiquem até amanhã, 2 horas da manhã estudando, vão dormir cedo, se acalmem, a prova está bem tranquila, ok? Então,